que é isso aqui? Caramba, para gravar tá difícil. Foi lá. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa live número 14. Está chegando já o nosso deadline, né? O nosso fechamento. Quer dizer, semana que vem, next week, já são as APs, né? APS. E eu vou colocar a prova uma semana antes para que vocês tenham acesso e possam fazer, porque a nossa prova é logo na outra semana, não é isso? Então, antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas aqui a Amanda Oliveira, Ana Vitória, Beatriz Batista, Carlos Alan, Daiane Pereira, Débora da Silva, Gabriela Dias, Gabriela Passos, Lara Luísio, Lara Cristina, Lorena Guimarães, Lucas Raca, Luísa Carvalho, Maila Machado, Marcos Tales, Maria Eduarda, Mariane Cavalcante, Neilton Souza, Nicole Lino, Priscila do Amaral, Radassa Figueiredo, Sueli da Rocha, Vinícius Alexandrino e Wesley da Silva. Mais uma vez, vocês sejam muito bem-vindos e que nós consigamos ter aqui uma ótima aula. Caramba! Só para confirmar, vocês estão me vendo, né? Está todo mundo me vendo. Então, se está todo mundo me vendo, está legal. Não é possível. Eu não estou vendo vocês. Eu não estou me vendo. Ok? Então, mas eu acho que eu já sei por que foi que eu não estou me vendo. Eu tenho quase certeza. Porque alguém deve ter entrado antes de eu iniciar a live. Alguém entrou no canal antes, aí quando entra no canal antes, eu não tenho acesso, eu fico sem. Por isso que eu procuro entrar mais cedo, mas alguém entrou antes e me arrebentou aqui. Arrebenta todo o processo, né? Quando alguém entra antes, aí ferra tudo. Paciência. Vamos lá, gente. Vamos aqui. Semana que vem é a nossa entrega. Hoje é que dia? Hoje são 17. Hoje são 17? Não. Hoje são 18. 18 e 7, 25. 25 e 7 vão ser dia 2. A nossa a 2 é dia. Se tu clicar em cima da tua foto ali, está escrito pessoas, acredito que ela volta. Eu já fiz tudo que você possa imaginar. Ah, porra, apareceu eu, mas aí vocês sumiram. Espera aí. Deixa eu ver se dessa forma eu consigo ver vocês, porque eu não consigo, tá vendo? Aí só aparece eu, porra, paciência. Vocês estão me vendo, né? Tá legal. Não é possível mostrar você e um bloco nesse layout. Agora sim. Então, vou tentar. Fica eu mesmo aparecendo. Vamos lá. Depois por aqui eu pego o chat. Wesley, obrigado, mas só aparece eu, mas não aparece todo mundo, mas tudo bem. O que vale é o que vocês estão vendo. Vamos lá, gente. Tem que alterar o layout. Eu já fiz tudo, já não está dando mais. Deixa como está. Tá legal, eu vejo vocês pelo outro computador. São 2 computadores ligados, né? Obrigado, Ed, obrigado, Ana. Mas agora eu estou me vendo. Vamos lá. Semana que vem vocês têm que entregar a APS. Muitos já entregaram. Eu só eu não sei se eu falei com vocês que a APS é um relatório. Né? E como todo relatório, ele tem que ter início, meio e fim. Boa noite, Enoque. Né? Como é que são o que é isso aqui? Estou tentando pegar aqui para mostrar para vocês. Quando a gente fala da APS2, né, tem que fazer aqui o relatório. E como é que é composto o relatório? O relatório é composto do início, do meio e do fim. E como é que é feito início, meio e fim? Né? Então, vocês vão ter que fazer uma capa, né? Faz uma capa, colocando o nome de todos os componentes. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui a APS na tela? Sim, sim. Tá, por isso que eu estou dizendo, que eu não estou vendo. Então, vamos lá. E
está se pedindo para que se faça aqui, ó, um relatório, né? O que é um relatório? É o início, meio e fim. Você tem que fazer uma capa, faz uma introdução, uma abertura do trabalho, né? Faz o desenvolvimento, que é o referencial teórico, que é a pesquisa em si, a empresa, o que é a empresa, né? Aborda os tópicos, estoque, transporte, defeitos, movimentação. E, ao término, vocês façam uma conclusão. É um relatório, não deixa de fazer a conclusão, né? Tem que fazer lá a conclusão. Então, quando você faz a conclusão, agora eu estou vendo aqui, tá vendo? Aí vocês fazem a conclusão e colocam o referencial teórico, caso haja referencial teórico. Tem que haver, né? Você, querendo ou não querendo, você vai pegar algumas informações na internet ou em algum livro e vocês colocam lá o link do site que vocês pegaram ou o livro que vocês pegaram. Tá legal? Não esqueçam não de fazer como se fosse um relatório. Início, meio e fim. Capa, introdução, conteúdo, conclusão e o referencial teórico, referencial bibliográfica, bibliografia. Tá legal? Todo mundo está ciente disso? Tá legal? Hein, gente? Isso tá legal? Vocês pegaram isso aí? Ok. Beleza? Engraçado, não tá. Voltou a... Ainda não saiu aqui. Uma outra coisa que eu vou pedir a vocês, eu mandei hoje uma mensagem, porque estão me pedindo aqui para avisar todos os alunos que tem aí uma pesquisa, tem uma pesquisa que a universidade está pedindo, que a faculdade aqui está pedindo, e eu mandei para vocês premiação, né? Está com premiação, está o link, inclusive, eu coloquei o link, né? Aí eu vou ver se o link para vocês fazerem essa pesquisa que são os melhores do ano, uma coisa assim, né? Aí vocês vão lá, veja aqui, ó. Eu acabei de mandar aí o link, ó, tá vendo? Abaixo o link da escolha do melhor do ano. Vocês vão lá e façam as suas escolhas e mandam, porque a faculdade fez essa solicitação que avisasse aos alunos. Alguém já fez essa pesquisa? Alguém está ciente dessa pesquisa? Outro professor já falou dessa pesquisa para vocês ou não? Vocês nem sabiam? Eu fiquei sabendo pelo seu e-mail, professor Enoque, aqui. E aí respondi lá. Beleza. Então, tá aí. Então, se vocês puderem, vão lá e façam a pesquisa para... Se não puder, paciência. Vamos lá, gente. Vamos falar hoje de um tema bem legal, que é um tema que eu gosto muito, que é a demanda, né? Deixa eu pegar aqui, abrir a janela, que ela está na nossa tipos de demanda. É a nossa aula número 11, e a nossa aula número 11, ela já há algum tempo já está lá no nosso material didático, né? Então, quando você vai lá no material didático, tem a relação de todas as aulas. E vocês estão vendo aqui na tela? Estão vendo aqui na tela? Vamos ver aqui se vai aparecer. Apareceu, né? Então, nós vamos falar sobre os tipos de demanda, vamos falar o que é demanda. É um tema muito legal, um tema bem atual, né? Na área de produção, eu tenho que saber, né, como é que se comporta a demanda, né? E o que é esse negócio de demanda, né? Demanda de mercado, né? Quando a gente pergunta, fala, escutei falar que esse negócio de demanda sobe, a demanda cresce, a demanda baixa, a demanda retrai, a demanda é elástica, é inelástica e por aí vai, né? Na realidade, a demanda é o volume total que seria comprado por um grupo de clientes do teu produto ou do teu serviço, né? Então, é aquela quantidade total das pessoas que compram o teu produto ou adquirem o teu serviço durante um período de tempo, né? Por isso que existe aquilo que a gente chama de curva de demanda, né? Que é a capacidade máxima de um determinado produto, de um determinado serviço, tem durante um período de tempo, dentro de um determinado mercado, né? Então, as empresas costumam fazer uma análise da demanda até nesse processo de produção, para produzir, né?
Então, eu tenho que ter um estudo do mercado, eu tenho que conhecer o mercado para fazer mais próximo da realidade a previsão da demanda, né? Nós já vimos aqui em aulas passadas que quando eu produzo um determinado produto com uma maior quantidade, eu corro o risco desse produto se tornar um estoque, né? Então, eu tenho esse risco desse produto vir a se tornar um estoque. E, por outro lado, né, quando eu não tenho, quando eu tenho uma quantidade de produto que é abaixo do mercado, o mercado está querendo que compre mais, existe o que a gente chama de ruptura, existe a falta do produto, né, dentro do mercado. Então, nos dias de hoje, é de suma importância que a empresa conheça a demanda do mercado em que ela atua, né? Por isso que os líderes, vocês já devem ter dado isso em algum lugar aqui do curso de vocês, em alguma disciplina, por isso que existe, numa dessas disciplinas, uma ferramenta chamada análise competitiva, né? O que seria essa análise competitiva, né? É aquela análise feita por uma pessoa chamada Michael Porter, né? Michael Porter, Michael Porter, né? Então, Porter ele fez uma análise competitiva de mercado justamente para que o gestor tivesse uma visão do todo, né? Do mercado, dos 360 graus. E quando a gente fala hoje uma visão de mercado, né? Mercado é o quê? Mercado é onde que ocorre as transações, onde ocorre compra, troca, venda, né? Onde que as coisas funcionam, né? Então, ali dentro do mercado, você tem lá os concorrentes, você tem lá os clientes, você tem lá os fornecedores, você tem ações governamentais, você tem cliente do cliente, então você tem uma série de variáveis dentro desse mercado. E é bastante importante que o gestor, o líder, principalmente aquele que trabalha na área de produção, na área de logística, na área de marketing, eles tenham esse acesso, eles tenham esse conhecimento. Então, as ferramentas mercadológicas do Porter ajudam muito, né? Porque ele consegue ter uma visão de dentro do mercado que ele atua, ele consegue ter uma visão do fornecedor dele, né? Ou dos fornecedores dele, ele consegue ter uma visão daqueles que compram o produto dele, eles conseguem ter uma visão, né, dos produtos ou dos serviços que venham a substituir o produto dele, e ele consegue ter uma visão daqueles novos concorrentes que estão adentrando dentro do mercado. Então, conhecer hoje a demanda é fundamental para você minimizar os seus erros, né? Por isso que o estudo da demanda, o conhecimento da demanda é um fator crítico de sucesso para qualquer organização hoje, tá? Então, a empresa deve realizar essa análise da demanda do mercado, sempre olhando para quê? Para a realidade, né? E focar na prospecção interna, se o estoque disponível atende o público. Então, eu tenho que ter, né, por dentro, eu tenho que ter, internamente, dentro da organização, eu tenho que verificar se o que eu tenho dá para atender essa demanda, dá para atender o que eu estou querendo vender, né? Essa análise serve para que a empresa tenha recursos disponíveis de acordo com a demanda do mercado. A demanda cresce, eu produzo mais. A demanda retrai, eu produzo menos. Essa que é a grande tirada, né? É fácil fazer isso, Vieto? Dificílimo, né? É uma coisa das mais difíceis que tem. Você conseguir bater ali no ponto de equilíbrio, né? A gente sempre vai produzir um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Então, a demanda é a necessidade que determinado público, né, que determinado consumidor, os nossos clientes, possuem adquirir o produto ou serviço da minha empresa, né? Então, ela é útil quando nós, né, os gestores, trabalham numa empresa e precisam atender como funciona a cadeia de abastecimento dos desejos dos consumidores. Veja, um exemplo muito claro disso aqui é quando existiam as novelas, né? Não sei se eu acho que ainda existe, mas ela é repetida, né? Mas até um tempo atrás você tinha as novelas. Então as novelas elas ditavam algumas modas, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar aqui, teve uma novela, só para vocês terem uma ideia, teve uma novela em que uma personagem, ela usava umas bijuterias, né, no pulso. E a empresa que vendia bijuteria lá fazia aquela venda normal. E, de repente, por causa da novela, teve um boom.
Então, a empresa chegou a faltar no mercado, né? A empresa teve que correr atrás de matéria-prima, de insumos, para produzir, para atender a demanda do mercado. Uma outra coisa que aconteceu também, que foi muito marcante, foi na época da Parmalat, né? A Parmalat fazia lá os leites, e ela fez uma promoção, uma campanha promocional, com aqueles bichinhos, né? Tinha lá o ursinho, o cachorrinho, sei lá, tinha aqueles bichinhos de pelúcia. E aquilo ali foi um boom de venda, né? Então, a Parmalat ela teve o quê? Que se preparar para atender aquela demanda, né? Eu me lembro também que na época da Helma Chips, quando ela fez o Tazo, né? Aquelas figurinhas, o Tazo, aquilo ali foi um boom de vendas, e se a empresa não está preparada para atender essa demanda, o que vai acontecer no mercado? Vai haver falta. E no caso da Parmalat, houve falta. Não sei se vocês se lembram, isso não deve ter 10, 12 anos atrás, 15 anos no máximo, né? Se algum de vocês até fez coleção, as pessoas faziam. A minha filha fazia coleção, né? Daqueles bonequinhos, daqueles bichinhos. Né? E aquilo ali foi uma febre muito grande, que a demanda foi muito maior do que a oferta da empresa. Então, o que aconteceu? Começou a ter pontos de entrega, de troca, né? Era pontos de troca que faziam filas quilométricas, né? Para você pegar lá pegar aquele maldito daquele bichinho. Né? Então, se as empresas não estiverem preparadas para atender a demanda, principalmente quando a gente fala de quando se faz uma promoção, né? Quando uma empresa faz uma promoção. Por exemplo, uma das coisas que deu um boom de vendas foi a propaganda da Natura, do Boticário, agora recente, né? Que ela criou uma certa polêmica. E o que aconteceu? Teve um boom de vendas. Se a empresa não estiver preparada, ou a empresa não conhecer a demanda do mercado, não conhecer quem são os clientes que estão querendo comprar, o que vai acontecer? Ruptura, vai acontecer falta no mercado. E isso, porra, dá com pau. Por quê? Porque muitas das empresas elas não se preparam para isso. Então, elas ficam na mão de apenas um fornecedor, né? Ela não aumenta o número de profissionais, né, de mão de obra para atender essa demanda. E o que acontece? Né? Acontece falta. E quando tem falta do produto, uma das coisas que mais... se você for fazer uma pesquisa hoje com o consumidor, uma das coisas que mais irrita ele comprar alguma coisa, isso aí é dados estatísticos, né? O consumidor ir comprar alguma coisa e não ter esse produto onde que ele foi comprar. Ele tem que se deslocar para um outro local para ir comprar. E se não tiver, ele para um outro local. Isso é uma das coisas que mais irritam. E existe ainda uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, interessante essa pesquisa, né? Se você fizer uma relação de compras, você pode falar assim, não, mas comigo não acontece isso não. Né? Pode ser, tudo bem. Né? Mas em 62% do consumidor, se ele for, né, ele levar uma lista lá de 10 itens e faltar 2, 3 itens, ele sai dali e vai comprar os outros 10 num outro lugar. Ele deixa de comprar ali. Né? Então, o que é isso aqui? A empresa não se preparou para a demanda. Né? Teve aquele boom e a empresa não conseguiu se preparar para tal. Né? É importante nós também destacarmos aqui a parte da sazonalidade, né? Das datas festivas. Então, mais uma vez aqui, vamos lá. Você tem lá aqui no nosso calendário, você tem no mês de abril a Páscoa. Né? E o que se oferece na Páscoa para as crianças, para as pessoas mais íntimas da gente? Você tem um maior carinho e tal. O que você faz? Você dá chocolate, tá? Ovo de Páscoa, etc, etc, etc. Então, o que acontece muitas das vezes aí? Muitas das vezes falta o produto, porque a demanda, as empresas, a Nestlé, a Lacta, a Garoto, enfim, elas não conseguiram fazer uma análise perfeita. Né? Então, o que ocorre? Falta do produto. Né? E para que isso não ocorra, e agora é interessante, né? Olha só como é que, nos dias atuais, né, de uns anos para cá, como é que essa coisa começou a ser feita. Né? É uma coisa até legal. Olha só o que passou a ser feito. Como essas empresas, né, essas grandes indústrias, sabem, né, eles não querem pagar para ver a falta do produto, então o que eles fazem? Eles têm uma produção maior. Então, eles fazem uma produção muito maior. Né? E vendem, entre aspas, não chega a ser uma venda. Eles fazem uma coisa chamada consignação. E o que é essa consignação? Ele coloca lá uma quantidade,
no ponto de venda, né? Não, nos lugares que eles vendem, e tudo aquilo que foi vendido depois, o cliente vai e paga ao fornecedor. E o que não foi vendido, o fornecedor faz o quê? Retira. Para que não retirar, porque é um produto perecível, né? Principalmente um produto que, quando tem um calor, né, tem um aquecimento maior, ele derrete, ele perde toda a sua consistência, o ovo fica todo torto, o bombom já perde todo aquele gosto, né, já não é mais a gordura, ela já se desidrata. Então, o que as empresas fazem? Para não ter que fazer a reversa, né, a logística reversa, de ir lá retirar no ponto de venda, o que as empresas fazem? Elas baixam o preço. Então, é muito comum, nos dias atuais, pós-Páscoa, você comprar produtos pela metade do preço, né? Ou 1/3 do preço, ou com 20% do preço normal, 30% do preço normal mais baixo. Por que isso aqui? Porque a empresa, como ela ia ter que fazer a reversa, ter que retirar aquilo ali, e se ela retirar, ela vai ter que jogar fora, ela vai ter que incinerar, porque não houve consumo. Porque o boom é o quê? O boom é aquela data ali, é o mês de abril, né? Então, ela prefere perder um pouco menos, ela perde um pouco menos, e vende aquilo ali. Isso é muito comum também quando o produto está prestes a vencer, né? Se vocês existiam em determinados supermercados uma seção de produtos, eu não sei se ainda existe, eu pelo menos não tenho visto, né? Uma seção de produtos próximo do vencimento, né? Com os valores bem mais abaixo, né? Então, os valores eram bem mais abaixo do que o preço original. Por quê? Para a empresa não perder, ter que incinerar, jogar fora, destruir, etc. e tal, o que ela faz? Ela prefere perder menos, então ela reduz o preço, manda lá o supermercado, sei lá, a drogaria, a farmácia, isso vai depender de onde que você põe lá o teu produto, né? No shopping, loja de conveniência, ela prefere perder um pouco menos, o estabelecimento reduz o preço, e essa diferença do preço a indústria vai e banca ao cliente, né? Então, isso entender a demanda em datas sazonais, né? Datas comemorativas, festivas. Estamos chegando aí ao final do ano, né? Eu tenho um filho que ele trabalha na BRF, o mais velho, e estava falando, olha, a nossa demanda aqui por aves, né? O Chester, o peru, porra, bombou. Então, nós tivemos que produzir mais. E como é que se produz mais? Aí você... em termos de alimentos, né? Principalmente de aves, você bota lá uma luz acesa e o pintinho fica lá pensando que aquilo é ali noite e dia, dando ração e dando alimentação e dando lá algumas bombas, e o bicho, porra, que deveria de fazer um ciclo, né, evolutivo aí, sei lá, de 3 meses, em 1 mês e meio, ele já está pronto para o abate, né? Por quê? Porque a demanda foi muito grande, né? O pessoal no final de ano, costuma fazer uma compra maior. Então, você já não encontra mais peru no mercado, né? Em determinados supermercados, você não encontra peru. Por quê? Porque, além de ser vendido para fora, né, a demanda interna, a oferta interna não está atendendo a demanda. Tá legal? Por isso que nós temos que ter o conhecimento da análise do potencial do mercado, né? E o que é o potencial de mercado? É a capacidade máxima que aquele produto tem dentro do mercado, que é diferente do potencial de vendas, né? Então, você tem um potencial de mercado, vamos imaginar aqui, essa caneta aqui tem um potencial de mercado de 1.000 canetas. Então, o mercado dessa caneta, né, o mercado do Rio de Janeiro, né, vende 1.000 canetas. E aqui tem a BIC, tem a TED, tem a não sei o quê, tem várias marcas concorrentes, né? Então, mas a capacidade máxima, o potencial máximo do mercado é de 1.000, né? Então, eu não posso... 1.001, não é, porque a capacidade máxima é 1.000. A capacidade máxima do mercado. E a capacidade máxima da venda, né? É quanto eu vendo dentro desse mercado, né? Aí é o que nós chamamos de market share, que é cada ponto percentual que é a sua marca, que é o seu produto, enfim, existe dentro do mercado em relação aos seus concorrentes. Então, a gente tem que ter o acompanhamento do potencial máximo do mercado e o potencial de vendas da empresa dentro desse mercado, né? É de suma importância o gestor, o líder, ter esse conhecimento, né? Isso é só para mostrar para vocês aqui, eu estou fazendo essa abertura, estou fazendo todo esse... antes de entrar direto na demanda, por ser uma das
funções dentro da organização, das mais importantes, né? Então, quem quiser, né, fica aí uma dica também, né, é você estudar a demanda, né, você fazer o cálculo da demanda. Então, quem tiver condições, depois de se formar, né, fazer um MBA, fazer uma pós-graduação, né, que esteja inserido, né, como eu já falei das outras vezes, né, cenário atual, cenário futuro, tendência, projeções, previsões e demanda, né, são ações dentro da organização, né, que pegam profissionais de fora, né? Vão lá pegar profissionais, porque é de suma importância você ter profissionais que consigam fazer uma análise mais próxima de uma realidade. Legal? Feito esse mise-en-place, né, essa abertura para mostrar para vocês da importância da demanda, nós agora vamos estudar aqui os tipos de demanda, né? Então, está aqui na nossa tela, nós poderemos ver aqui, são 8 tipos de demanda. E é bem legal, porque tem algumas aqui que vocês vão ver, falam assim, caramba, eu não queria essa não, eu não estou dentro dessa demanda não, né? Então, a primeira demanda chama-se demanda negativa, né? Então, vamos lá. Ocorre quando uma parcela significativa do mercado não gosta do produto e até mesmo evita, porém, acaba sendo inevitável, né? Muitas das pessoas não gostam de vacina, não gostam de serviço odontológico, não querem fazer operação de vesícula, não querem fazer vasectomia, né? Então, tem determinadas coisas que você não gosta de fazer, mas é inevitável, você tem que fazer. Você tem que, né? Eu não gosto de tomar remédio, mas se você adoecer, você é obrigado a tomar remédio, né? Então, quando uma parte da população não gosta do produto e até evita, nós chamamos isso aí de demanda negativa, né? Repulsa. Então, quando você vê aqui, repulsa negativa, né? Então, se cair lá na prova alguma pergunta sobre isso, você vai entender, né? Tudo que é repulsivo é negativo. Então, você já sabe, eu evito, né, aquele produto, aquele serviço. Eu evito. Então, isso é o quê? Uma demanda negativa. Legal? Você tem aqui um outro tipo de demanda que nós vamos chamar de demanda inexistente, né? E o que seria demanda inexistente? Essa também é muito legal. Ocorre quando consumidores, né, como público-alvo, né, podem desconhecer ou não estarem interessados e são absolutamente indiferentes ao produto ou ao serviço, né? A maioria dos casos da demanda existente ocorre devido à atualização constante do mercado. Alguns produtos acabam não sendo mais utilizados e não suprem mais as suas necessidades, seus desejos do consumidor, né? E o caso aqui da fita cassete, do gravador, do disquete, né? Daquele computador lá com a linguagem DOS, COBOL, né? Tudo isso, máquina de datilografia, isso já são consideradas o quê? As demandas inexistentes, as procuras inexistentes. Se bem que, né, até bem pouco tempo atrás aí, você vê como é que a demanda oscila. Isso aí esse estudo é bem legal, né? Por que a demanda às vezes oscila? Repare, vocês são do tempo do CD, né? Já pegaram aí o CD. Mas existia algum tempo atrás os compactos, né? Que eram os discozinhos assim, desse tamanho, né? Que tinham 2 músicas, uma do lado A, outra do lado B, e vocês tinham o LP, que era o chamado long play, que era aquelas bolachas, né? Então, as pessoas tinham em casa aquela rádio vitrola. Não sei se algum de vocês aqui pegou isso, a mamãe, o papai, o tio, o vovô, tinha isso aí. Então, você botava ali o disco, tinha aquela agulha, né, que passava lá no disco e tocava a música, etc, etc, etc. Né? Então, o LP, ele durante muitos anos, ele foi o boom, né? Era um boom. Você tinha aí a Som Music, você tinha a Odeon, você tinha essas grandes marcas, né? A Play alguma coisa, você tinha essas grandes marcas do ramo fono, né? Que chamava de fono. E o que aconteceu de uma hora para outra, né? Com a evolução da tecnologia, o LP, né, o CD, o disquete,
o compacto, né? O compacto e o LP, eles foram colocados de lado, foram dando lugares ao CD, ao pendrive, essas tecnologias aí que você coloca hoje no seu rádio, no seu computador, né? Você quer botar a música aqui, bota uma música CD, você escolhe as músicas que você quer. Hoje você tem condições dentro de uma orquestra, né? Tem não sei quantos, 30, 40 instrumentos, você fala assim, olha, eu não quero ouvir a orquestra toda, só quero ouvir o som do violino, eu quero ouvir só o som do piano, eu quero ouvir só o acorde lá do contrabaixo. Você consegue fazer isso, né? Você tem como fazer isso. Então, o que aconteceu com o compacto? O que aconteceu com o LP? Foi colocado de lado. Né? Então, a demanda ela subiu. Só que eu me lembro que tinham pessoas que tinham coleções, as pessoas tinham coleções, trocavam LP, vendiam, era um preço muito caro. Você fazia essa venda, né? Inclusive, eram vendas caríssimas. Né? E o que aconteceu no decorrer do tempo? Né? Ela foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo. E hoje em dia, olha só como é que ela voltou, né? A demanda voltou, ela se tornou latente. O que aconteceu hoje em dia? Né? Criaram, eu não sei se vocês já viram, né? Tem até nessas lojas que vendem Polishop, etc., criaram agora, né, as vitrolas pequenininha portátil. E os LPs e os compactos voltaram a virar moda. Né? Quer dizer, uma coisa que tinha saído voltou. Eu não sei se algum de vocês aqui chegou a ter o Teletrim, né? Não sei se alguém chegou a ter o telefone celular, aquele PT 540, que era um tijolão daquele tamanho, né? E o que aconteceu com esses produtos? Na área tecnologia, a demanda inexistente ela é bem forte, né? Porque muitas das coisas que eram modernas até um tempo atrás, devido ao avanço tecnológico, já se tornou o quê? Uma demanda inexistente. Legal? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí. A terceiro tipo de demanda é a demanda que nós chamamos de demanda latente. Deixa eu botar aqui. Né? E o que é a demanda latente? Feio, né? E o que é essa demanda latente? Né? Ocorre quando muitos consumidores compartilham uma forte necessidade que nenhum produto disponível no mercado é capaz de satisfazer. Geralmente, as grandes ideias e inovações surgem a partir da identificação desse tipo de demanda, em que os consumidores possuem um grande desejo por um produto serviço que ainda não existe, ou existe e que não atende todas as necessidades, expectativa e desejo. Por exemplo, eu coloquei aqui cigarro que não prejudica a saúde, ou seja, um cigarro que não tem um teor alto de alcatrão, de nicotina, né? Isso é impossível. Você não tem como. Agora, uma demanda latente que existia por parte do consumidor uma grande expectativa, né, foi o Viagra, né? Foi o Cialis, foi o Levitra, esses medicamentos, né, que conseguiram aumentar a jovialidade do homem. Né? Alguns aí estão agora fazendo também um produto à base de minoxidil, que é para nascer cabelo. Né? Existe um desejo muito grande de quem não tem cabelo, quem é calvo, né? Enfim, ou quem quer melhorar a cabeleira, precisando de um produto sem ter que fazer o quê? Cirurgia, sem ter que buscar uma demanda negativa. Então, a demanda latente está aí. Né? Ou eu comer vários pratos, né? Comer aí, ir numa churrascaria e comer um boi, e quando sair dali, tomar um comprimidozinho e aquelas gorduras queimarem todas, não engordar nem 100 gramas. Olha que coisa legal, uma demanda latente aí. Né? Por quê? Porque existe uma necessidade, uma expectativa do consumidor e não tem isso no mercado. Né? Ela não está no mercado. Então, a demanda latente, ela existe por parte do consumidor um desejo por aquele produto, um desejo por aquele serviço que ainda não tem ou que está prestes a sair. Legal? Então, nós já vimos aqui a demanda negativa, nós já vimos aqui a demanda inexistente, acabamos de ver a demanda latente, e agora nós vamos trabalhar aqui a demanda que nós chamamos de demanda irregular. Deixa eu ver se fica melhor assim. Ih, cara. Não, não. Ficou feio. Ih, não dá nem para ver. Volta aqui.
Ocorre quando há uma variação na sazonalidade da procura, seja diária, mensal, semestral, anual ou até mesmo horária de um serviço ou produto, uma sorveteria, né? Tem mais demanda no verão do que no inverno, né? Bebidas em geral tem mais o quê? Uma demanda maior no verão do que no inverno. No último encontro que nós tivemos aqui, eu até havia falado para vocês sobre algumas empresas agora no final do ano, como empresas de bebidas, né, seja de suco, refrigerante, chá, cerveja, elas aumentam o consumo, aumenta a demanda. E quando aumenta a demanda, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que oferecer, né? Então, o equilíbrio da oferta e da demanda é que vai ditar o negócio. Então, a demanda irregular, ela acontece nos períodos sazonais. Bacalhau agora no final do ano. Então, muitas empresas compraram já bacalhau desde, sei lá, junho, né, maio, e compraram lá por um preço melhor, né? Porque se comprasse agora o preço seria maior, eles compraram por um preço menor, né? Melhor para eles armazenaram lá nas suas câmeras frigoríficas, e agora no final do ano, o que ele vai fazer? Agora no final do ano ele vai vender, vai bombar e ele vai colocar um preço maior, né? Por quê? Porque o bacalhau ele não tem a performance, a venda do bacalhau ela não é constante. Nessa época do ano, né, Páscoa, né, Semana Santa e final de ano, a tendência é o quê? Quando você pega o gráfico dele, é crescer, né? Aumenta a demanda, aumenta as pessoas querendo comprar. E a empresa tem que acompanhar essa demanda, ok? Você tem outro aqui, ó, demanda em declínio, né? Isso aqui acontece muito aqui, né? Demanda em declínio. Cadê você? Né? Vamos lá. O que é a demanda em declínio? Cadê? Vamos lá. Ocorre quando os consumidores deixam de consumir de forma gradual um determinado produto ou serviço, né? Na maioria dos casos, todas as empresas estão sujeitas em algum momento a esse tipo de demanda. E pode ser uma grande oportunidade de identificar melhorias e serem feitas. Veja, né? Vocês devem ter estudado na disciplina de marketing uma ferramenta chamada ciclo de vida de um produto, né? E o ciclo de vida de produto, até na logística, eu acho que eu já falei isso também com quem já estudou aqui comigo na logística, porque ela possui 5 fases, que é a fase do desenvolvimento, a introdução no mercado, o aumento das vendas, que é o crescimento, a maturidade, que é a estabilização, e o declínio, que é a queda, né? Na interseção entre a maturidade e o declínio, cria-se uma estratégia chamada curva S. Bem, né, o que acontece quando a demanda está em declínio? Ela está entrando num processo de quê? De declínio. Então, o que a empresa faz? Aí, né, na interseção entre a maturidade e o declínio, cria-se a curva S. Cria-se uma estratégia de quê? De uma nova roupagem, uma repaginada, né, uma mudança de layout, uma mudança de design. Tudo isso aqui faz a alteração para quê? Para o produto volte a crescer, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo da sandália havaiana, né? A sandália havaiana chegou a determinado momento que a demanda dela foi em declínio, porque muitas pessoas, por mais que gostassem da sandália havaiana, associavam ela ao quê? As pessoas que tinham menos poder de posse, né? As pessoas menos privilegiadas em termos sociais. Então a gente fala, quem usa havaiana são pessoas pobres, né? São pessoas de classe média baixa. Enfim, né? Tinha essas bobagens, né? E era um chinelo tão confortável, tão gostoso e tudo. Mas chegou um determinado momento, por isso que eu digo para vocês aqui, da importância do estudo da demanda, né? Houve uma troca, veja aí se vocês se lembram disso, se tiver alguém aí assistindo, veja se vocês se lembram disso, do Raider, né? Do chinelo Raider, que bombou e era pesado pra caramba, né? Os filhos não gostavam da Raider, porque a mãe metia o pau com o chinelo Raider, era muito pesado, né? O tamanco também Era fizeram, assim mesmo. né? A Grandene fez lá uns tamancos, né? Transados, transadinhos bem legais, né? Bem bonitos, com design bem legais, e as pessoas usavam aquele tamanco para ir para a praia, para ir para uma série de locais mais informais, né? E a sandália havaiana entrou em quê? Em queda. A sandália havaiana, arrebenta. Quer dizer, a demanda dela caiu.
Então, o que houve com a sandália havaiana? Né? Houve lá uma profissional, né, que começou a estudar melhor o comportamento do consumidor e ela falou assim, eu vou fazer a curva S, né? A Ângela Hirotto, nome dela, né? Uma Nisei, descendente oriental. O que ela fez? Ela mudou a sandália havaiana tinha só duas cores, ela alterou as cores. Ela mudou o design, botou bandeiras de clube de futebol, de países, mudou as cores, alterou, né, os garotos propagandas, mudou os garotos propaganda, botou um pessoal mais jovem para fazer. E o que aconteceu? Né? A sandália havaiana deu um boom. Quer dizer, a São Paulo Alpargatas, que era o dono da marca, né, chegou um determinado momento que ela tinha demitido muita gente. Por quê? Porque não tinha necessidade de ter um parque fabril para fazer tanto é que eles fizeram o Conga, fizeram o Quixute, né? Também é da São Paulo Alpargatas. Então, ela ocupou o parque fabril dela com outros produtos, porque a sandália havaiana entrou numa queda danada. E, de repente, a sandália havaiana voltou a ser o quê? Um boom. Começou a vender. Né? Então, você hoje vê sandália havaiana, lojas de sandália havaiana, em shopping, lojas de rua, na rua São José, no centro da cidade, tinha uma loja de sandália havaiana. Nos shoppings, no Rio Sul, uma loja só de sandália havaiana. Você vai numa Europa da vida aí, você cobra, o cara quer comprar uma sandália havaiana toda, está te dando aí, sei lá, 20 euros, 30 euros para uma sandália havaiana, 180, 200 e tantos reais. Né? Se você for em termos dos Estados Unidos, o cara chegar para você e falar assim, porra, eu te dou aqui, sei lá, $50, R$ 250 por essa sandália havaiana. Né? E você está com a sandália havaiana usada, você vende para o cara, porque o cara gostou, porque sabe que aquilo ali é legal. Então, são demandas que entraram em declínio, que se não fizer nada, o que acontece? Veja, né, na década de 70 e 80, está vendo aqui o consumo, né, de carro com muito combustível. Na década de 70 e 80, com o boom do petróleo, né, o que aconteceu? Né, o Oriente Médio, que é o grande, você dá uma topada lá no Oriente Médio, sai um petróleo, né, jorra o petróleo. O que eles fizeram? Eles começaram a aumentar o preço do barril do petróleo, botou triplicou, falou, agora vamos ficar rico, você não vê um país do Oriente Médio que tenha petróleo que seja pobre, todo mundo é rico, milionário. Né? A classe média lá tem Mercedes, tem tudo. Você vê aí que ele chega lá em Dubai e o cara, porra, do mar ele faz uma. Não sei se vocês já viram, aquele hotel 10 estrelas, que bota lá o Palmeiras, desenho de Palmeiras no mar. Os caras fazem tudo, porque tem dinheiro. Tem um edifício de não sei quantos andares. Por quê? O cara tem dinheiro, ele faz isso, aquilo ali. Né? Justamente que eles aproveitaram isso. E os automóveis americanos, o Ford, a General Motors, eles faziam o quê? Eram aqueles grandes automóveis que tinham o quê? Você andava com 5 quilômetros, 1 litro de combustível. 4 quilômetros, 1 litro de combustível. Né? E o japonês percebeu isso. O que o japonês fez? O japonês começou a trabalhar, o Honda e a Toyota começou a trabalhar o quê? 10, 12 quilômetros, 1 litro. Então, as indústrias americanas quase quebraram, elas tiveram que se reinventar. Por quê? Porque a demanda entrou em declínio. E, você vai comprar um preço do petróleo lá em cima, né? O preço do combustível na bomba, da gasolina na bomba. O Brasil ainda conseguiu, na década de 70, fazer o pró-álcool, e até hoje o álcool é uma realidade. Né? Então, o álcool você consegue ter uma redução menor E a gasolina hoje aqui brasileira tem álcool também, né? Leva álcool. Não é uma gasolina pura. Né? Mas o que aconteceu com os carros que consumiam muito? Tiveram uma queda muito grande. A Harley Davidson, o que aconteceu com a Harley Davidson, na moto? Que ela consumia muito. Ela teve uma queda, ela quase quebrou. A demanda dela zerou, baixou muito. Zerou não, baixou muito. Por quê? Porque começou a surgir aí a Yamaha, a Honda, começaram a Kawasaki, começaram a surgir novas marcas a japonesa vieram para os Estados Unidos com 30, 40 quilômetros 1 litro de gasolina. Então, a Harley Davidson teve que se reinventar. Então, a gente chama isso aí de demanda em declínio. São determinados produtos que estão saindo da demanda, né? Estão acabando. Né? A sexto tipo de demanda é o que nós chamamos de demanda plena. O que é algo pleno? Né? É algo atuante. Né? Ocorre quando há o quê? Um perfeito equilíbrio entre quem oferece e quem quer comprar um determinado produto ou serviço. Então, quando você tem esse break-even, esse ponto de equilíbrio entre quem vende e quem compra, é a demanda
plena. Geralmente, esse tipo de demanda acontece quando o produto ou serviço torna-se essencial na vida do consumidor. Por exemplo, telefone celular. Repare só, você deve conhecer alguém, né, do seu círculo de amizade, né, ou familiar, que essa pessoa ela tem um telefone celular de última geração. Né? Ela está pagando em X vezes. Ela faz um crediário para ter aquele telefone X vezes. Né? Por quê? Ela quer aquilo ali. Né? Ela quer aquilo ali. Então, o telefone celular é um exemplo muito, muito claro dessa demanda plena. Né? Então, existem determinadas pessoas que, quando se sair sem telefone, eles dizem assim, está faltando um pedaço do meu corpo. Né? Eu sinto falta de alguma coisa do meu corpo porque eu estou sem celular. Né? E se você for parar para pensar, há uns 30 anos atrás, se vivia sem celular e se vivia bem, era com orelhão, era com fichinha. Né? Aquelas fichinhas que você botava da Cetel e Telerge, eram só essas duas companhias telefônicas. Né? Não existiam outras. Então, o que acontece nos dias de hoje? Você tem esses computadores de última geração, por exemplo. Né? Quando o Bill Gates lança o Windows 2, 3, 4, 5, 10, você vê a fila que existe. Né? E o consumidor paga o preço que ele está pedindo. Mas paga o preço o quê? Pela inovação. O cara quer aquilo ali. Então, é muito comum você ver no teu círculo de amizade pessoas que têm um computador, têm um telefone celular, que não condiz com a realidade dele, mas ele, quer aquilo ali. Né? Que os veículos de comunicação, né? As massas, né? Essas massas de comunicação, faz com que ele quer aquilo ali de qualquer maneira, nem que ele se prive de alguma coisa. Né? Então, e o que as empresas fazem? Já sabedores disso, faz a quantidade necessária, porque ela sabe que tem esse público. Né? Então, ela procura o quê? Atender a demanda. É muito difícil você querer comprar qualquer tipo de telefone de N gerações, né? que esteja em falta. Né? As empresas já conhecem o mercado dela e produzem a quantidade necessária para atender essa demanda. Depois, você tem o que nós chamamos de demanda excessiva. Né? Uma coisa em excesso é o quê? É muito, né? Então, essa demanda excessiva é quando ocorre o quê? Muita procura por um determinado produto ou por um determinado serviço. Né? E a empresa não consegue atender todo o volume de consumidores. Por exemplo, uma coisa que foi bem clara nisso aí, né, dessa demanda excessiva, fugindo da empresa, né, vamos colocar aqui no nosso dia a dia, para facilitar o entendimento de vocês, foi agora no final do ano passado, na metade do ano passado, que o Flamengo ele estava vivendo, né, momentos mágicos, né, o time estava ganhando tudo, estava arrebentando tudo, ganhando tudo, e o Maracanã, com uma capacidade de 54 mil pessoas, e, tinha o quê? Umas 500 mil pessoas querendo adentrar no Maracanã. Né? Você tinha uma demanda excessiva, mas o Maracanã não atendia essa demanda, porque o máximo que ela tinha era de 54. Então, ela tinha o quê? Ela fazia uma limitação. Né? E isso aí, esse exemplo aí do futebol, isso é claro, né? Foi bem claro, bem pertinente. Né? De você ver as pessoas querendo comprar e não ter o produto. Né? E isso aí, né, muitas das vezes, acontece você querer ter... só para vocês terem uma ideia, quando o McDonald's adentrou no mercado russo, lá na Rússia, né, pela primeira vez, uma semana antes tinha fila do lado de fora e estava nevando, porque lá na Rússia, né, que são países europeus do norte, né, um clima lá mais próximo lá das calotas polares, o que acontece? Um frio maior, né? Nevando e o pessoal na fila para aguardar o McDonald's, uma demanda excessiva. Quer dizer, o cara ficou lá uma semana antes. Outra coisa, você vai querer ver um show, às vezes você vê um show desses jovens, né? Vem aí um cantor jovem, tem um cantor jovem que está fazendo muito sucesso, aí você vê a meninada na fila uma semana antes, debaixo de chuva, o pessoal para comprar, no passado, para comprar ingresso para carnaval, né? Quer dizer, existe uma demanda excessiva e você não tem como atender. Né? Num primeiro momento, voltando para o lado da indústria
a Pfizer, né, que está agora fazendo aí a vacina, está desenvolvendo aí a vacina, o que vai acontecer agora? Né? A vacina da Pfizer, a vacina da Johnson, a vacina da chinesa, né? A vacina chinesa, que são as que estão agora mais próximas, né, de uma finalização, já estão na etapa mais avançada. O que vocês acham que vai acontecer, né? A partir do momento que saiu essa vacina, né? A primeira que jogou no mercado, né? Se você parar para ver que o mundo, né, o planeta Terra, tem hoje aí cerca de, sei lá, de 7 bilhões de pessoas, né? Entre 6 e 7 bilhões de pessoas, bilhões de pessoas, né? O planeta Terra, como é que uma empresa vai produzir 7 bilhões de vacinas? Ela vai ter que trabalhar 30 anos para atender, né? Por isso que tem mais de um laboratório, né, na pesquisa fazendo, né? São 90 e tantos laboratórios, mas tem aí 14 já numa linha mais avançada e tem uns 3 ou 4 já bem mais, já na terceira fase, já na fase já final, né? Então, como é que vai ser essa demanda, né? As pessoas querendo voltar ao normal, né? A vida normal, querendo se imunizar, ficar imune, né, do vírus, do Covid-19, e todo mundo querendo tomar a vacina ao mesmo tempo. Como é que as empresas vão atender essa demanda? Né? A demanda excessiva, o exemplo claro hoje, né, é quanto à vacina. Né? As vacinas aí até chegarem. Você já imagina, nós estamos aqui no país, no Brasil, de 215 a 220 milhões de habitantes. Milhões de habitantes. Né? Se o mundo tem 7 bilhões, 215 a 220 milhões. E o pior, né? Que essa é uma demanda 100% que todo mundo quer tomar. Né? Ser os mais radicais aí, ou que já teve, mas mesmo quem já teve, o cara, quer, né, tomar qualquer coisa. Eu quero voltar a bater papo com meus amigos de rolaria, tomar a minha cerveja, o meu refrigerante, os meus amigos, né, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus netos. Né? Então, a gente quer voltar. Então, o que vai acontecer agora? Essa demanda excessiva, as empresas não vão poder, pelo menos no primeiro momento, atender essa demanda. Por isso que vai existir aí um calendário, né, de distribuição, até nisso, né, você para fazer essa distribuição, porque por mais que os laboratórios produzam 24 horas, você tem N matérias-primas para produzir. Você tem que pegar um vírus não sei o quê, não sei o quê, você tem que pegar o vírus encapsulado, tem que depois pegar... Você já imaginou a quantidade de agulha, a quantidade de seringa, a quantidade de algodão? Né? É toda uma logística por trás disso. Né? A produção, essa demanda excessiva, a vacina está aqui. Né? Não preciso falar mais nada. E, por último, que a gente chama de demanda indesejada. O que é algo indesejado? É uma coisa que você não quer ter, né? É uma coisa que você não quer. Né? Então, é toda a procura por produtos ou serviços prejudiciais à saúde, sociedade ou meio ambiente. Esse é o tipo de demanda, é regulada pelo governo, com campanhas e ações de marketing que visam desestimular o consumo de produto ou de serviço. Por exemplo, consumo de bebida alcoólica. Né? Então, você sempre, quando termina toda a propaganda, diz o quê? Beba com moderação. O cigarro foi extinto. Né? Então, houve uma lei que tirasse o cigarro. As armas de fogo são proibidas de você também fazer vinculação. Em determinados estados dos Estados Unidos, né, da América, lá é normal, tudo é normal, as pessoas andam pela rua de arma sem problema, em determinados estados, não são os 54, 55 da federação, são alguns deles que a lei permite que o cidadão ande lá com a arma de fogo, tem propaganda, tem tudo. Né? O Walmart vende, né, no Texas, o pessoal anda armado pela rua, né? Jovem, eles andam armados. Não é que eles saem dando tiro em todo mundo, não, porque não existe isso, dá tiro em todo mundo, porque até a lei é pesada. Aquilo ali é mesmo para defesa. Então, lá no Texas, o pessoal usa à vontade. Você vai em Nova York, não pode. Você vai em New Jersey, não pode. Você vai em Washington, não pode. Então, Chicago, não pode. Então, tem determinado estado que não permite. Uma outra coisa é o cigarro, né? A bebida alcoólica, a arma de fogo. Então, isso são demandas. Uma outra coisa, né? Você tem que fazer essas campanhas que são feitas também,
né, do câncer de próstata, do câncer de mama. Né? Então, o governo também faz esse tipo de campanha. Então, nós vimos aqui as 8 tipos de demanda que, se cair na prova, vocês irão, de algum produto que vocês vão comercializar, né, que vai ser apresentado para vocês, e vocês vão dizer que tipo, se cair, não sei se vai ser essa aqui, que tipo de demanda você vai trabalhar e por quê. Né? Por que você vai trabalhar essa demanda, com que determinado objetivo. Então, você já tem aqui a demanda. Então, vai ter lá o produto, né? A empresa ela é do ramo de atividade X, né? O seu segmento é Y e o produto que ela vende é Z. Né? Dentro desse contexto, dentro desse cenário, você, como um gestor da linha de produção, da linha de logística, da linha de marketing, vai estar se preparando para atender que tipo de demanda? A demanda negativa, né? Que são aquelas demandas que o pessoal não gosta. Vai ser a demanda inexistente, que já um dia foi feita e agora não tem mais. Vai ser da demanda latente, ou seja, o consumidor tem a necessidade desse produto esteja disponível o mais rápido possível. Será da demanda irregular? Esse produto, ele é um produto sazonal, ele sobe e desce? Será uma demanda em declínio? Esse produto que você está vendendo, ele está em queda? Será uma demanda plena? Ou seja, você vai ter condições de fazer esse equilíbrio para atender? Vai ser uma demanda excessiva ou vai ser uma demanda indesejada? Então, você vai escolher, podendo escolher mais de um tipo de demanda. Né? Quem são os consumidores? Quem são os compradores? Quem são os clientes do teu produto? Então, você vai dizer na prova, né, que o meu cliente é esse aqui, a demanda que eu pretendo atuar é isso, a capacidade que eu tenho para atender esse pessoal, colocaremos mais máquina, colocaremos mais mão de obra, treinaremos mais as pessoas, reduziremos o índice de perda, reduziremos o índice de defeito, etc, etc, etc. Então, alguém ficou com dúvida em relação aos tipos de demanda? Se cair na prova, vocês vão ter que saber. Alguém ficou com dúvida? Se ficou com dúvida, a gente tira agora. Se não ficou com dúvida, a gente vai falar de estoque. Eu estou falando sozinho. Ainda bem que fica gravado. E depois eu aproveito isso aqui para as outras aulas. Só você mesmo, Enoque. É só você que dá a moral, hein? Tranquilo. Tá certo. Então, vamos lá. Depois o pessoal na prova fica perdido, né? Aí vai ficar colando no outro, pegando no com o outro, né? É isso aí. Valeu. E a gente vai falar agora da política de estoque, né? Vimos aí da importância de se ter estoque. Então, nós vamos falar aqui o grande objetivo do estoque. Na semana passada, nós falamos alguma coisa. E legal, Luana. Isso mesmo. Valeu, Amanda. Atender às necessidades de produção, né? O estoque, atender à condição de matéria-prima, de insumos. Coordenar a oferta e demanda. Opa, acabamos de falar disso aqui, né? Da oferta e da demanda. Disponibilidade para atender o cliente. O cliente não quer ter falta de produto, o cliente quer ter o produto na quantidade certa, no dia certo, no preço acordado. Pontos de armazenagem, eu vou ter que disponibilizar lá no meu centro de distribuição pontos para isso. Vou ter que trabalhar o giro de estoque, eu não posso ficar com ele parado. Inclusive, nós vamos fazer alguns cálculos já aqui. E consolidar ou fracionar lotes, né? Que antigamente a gente fazia grande quantidade, agora a gente está fazendo menos quantidade, estamos fazendo agora por lotes. A razão de se manter estoque é por quê? Né? Pronto atendimento, eu quero atender de forma rápida, eficiente ao meu cliente. Né? Eu tenho que ter disponibilidade desse produto para atender bem esse cliente. Eu tenho que gerar grandes lotes, eu tenho que ter uma margem de segurança. Então, são razões que eu tenho para fazer, para manter lá o estoque. Se eu não tiver o estoque, a demanda pode ter uma aquecida e eu não ter como entregar. Legal? Vamos lá. Argumentos. O estoque deve ser mantido por quê? Por que o estoque deve ser mantido? Primeiro, para melhorar o atendimento ao cliente. Né? Eu tenho que melhorar o meu atendimento ao cliente. Eu tenho que ter uma economia de escala. Né? Custos menores quando fabricado continuamente e em quantidade constante.
Então, eu sei, quando eu faço uma padronização, né, fazendo a mesma coisa, eu tenho uma economia de estoque, porque eu não preciso ficar parando para refazer, não preciso ficar parando para reposicionar a máquina. Né? Então, eu tenho uma economia, proteção contra mudanças de preços periódicos de inflação elevada. Isso aqui acontece muito, né? O que eu faço estoque antecipando o processo inflacionário. Só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, né, antes do plano real e da estabilidade do real, né, da moeda, o que acontecia? Existia uma grande oscilação da inflação. A inflação chegava a bater 100 e tantos por cento, né, ao mês. 140%. Você, num dia só, você tinha 3 preços de um determinado produto. Né? Quando você saía para vender, você tinha um preço, durante a venda, outro preço, quando chegava no escritório, outro preço, que você tinha que renegociar com o teu cliente. Então, o que acontecia com isso? Os clientes, antes da virada da tabela, eles compravam uma grande quantidade para eles ficarem o quê? Para eles ficarem competitivos no mercado. Então, era muito comum um distribuidor ter o preço mais barato do que o fornecedor. Né? Eu me lembro que, às vezes, eu ia com minha equipe de vendas no mercado para vender em determinados clientes e estava lá um distribuidor, um representante que vendia também os nossos produtos. Né? Ele tinha o preço mais barato do que o nosso. E o cliente, nunca mais vou esquecer disso. Ele disse, mas como é que vocês fabricam e o cara, eles é que distribuem, tem um preço menor do que o teu? Por quê? Porque nós viramos a tabela. E eles compraram o produto antes da virada da tabela. Então, nós já estamos acrescendo a nossa margem. Eles pegaram a margem anterior. Então, eles ficaram o quê? Mais competitivos. E, nesse processo de inflação elevada, o que acontecia no mercado? Antes da virada do preço, né, a virada da tabela, antes do aumento do preço, o que as empresas faziam? Elas compravam uma grande quantidade. Então, eu tinha na empresa o quê? Que produzia essa grande quantidade para atender essa demanda. Né? Então, eu atendi essa grande quantidade, eu tinha que fazer o quê? Produzir. E tinha épocas que se produzia muito mais. Então, se você pega lá o calendário mensal, do dia 1º ao dia 30, o que acontece? Né? Entre o dia 1º e o dia 25, o pessoal da fábrica fica jogando futebol. Pode se falar, porque não tem muita coisa para fazer. Mas, a partir do dia 26, o que acontece? Começa a chegar os pedidos, porque o mês fecha no dia 30 e no dia 1º do mês subsequente ia ter aumento de preço. Então, para não pegar esse aumento de preço, o que os clientes faziam? Eles compravam antes. Então, entre o dia 26 e o dia 30, existiu o quê? O boom da demanda. E se eu tenho meu parque fabril, a minha empresa, ela não tem, né, matéria-prima, insumos, mão de obra, maquinário, capacidade para atender essa demanda, no dia 1º começa a entrar em falta os produtos. Né? Então, a estabilidade da moeda facilitou muito isso. Né? A estabilidade da moeda ajudou muito nesse processo. O que mais? Proteção contra as incertezas e demanda no tempo de entrega. Então, eu faço lá os estoques, ele é mantido, que de uma hora para outra eu posso ter um cliente que quer comprar um pouco mais. Né? Proteção contra contingências como incêndio, né? Inundação, estabilidade. Então, algumas empresas pegam fogo, perdeu todo o seu estoque. Então, ele vai aonde? Ele vai lá no fornecedor pedir que se faça o quê? Uma reposição daquilo ali. Então, se eu como empresa não tiver condições para fazer essa reposição, ele fica o quê? Sem produto. Então, esses são os argumentos que eu tenho para que você mantenha o estoque. Né? Agora, existe, como toda lei, existe a lei da ação e da contração, nós temos aqui também os argumentos para não se manter estoque. Né? Aí vocês, um dia, né, quando vocês fazer até esse comparativo, né, de colocar o SWOT aqui, fazer um SWOT, será que vale a pena ter ou não ter estoque? Né? Você amanhã ou depois vai gerenciar alguma coisa, ou vai ser dono de alguma coisa, ou vai montar aí um pequeno negócio, né? Então você vai verificar aqui, é até legal para você fazer esse comparativo, um dia, né,
Você vai ter um negócio e você fala assim, caramba, o Vieira deu aquilo ali em algum lugar, eu posso até ver aqui se alguém salvou isso aqui, e você fazer esse comparativo sobre a possibilidade, né, ou a viabilidade de se ter ou não estoque. Né? Então, quais são os argumentos de não ter? Obsoletismo, né, e preservação de perdas. Né? Isso é fato, porque de uma hora para outra, o que pode acontecer? Aquilo ali deixou de virar moda. Né? Já fizeram alguma coisa mais moderna, principalmente na área da tecnologia. Né? Espaço para armazenagem, você sabe que espaço, né, é valor, você tem que utilizar dentro do teu centro de distribuição, dentro do teu depósito, aproveitar tudo quanto é espaço. Né? Aluguel e seguro, que muitas das vezes você tem, né, o pagar aluguel, você coloca esse teu produto num outro lugar, e seguro, de roubo, né? Necessidade de equipamento de manutenção, você já imaginou ter que fazer toda hora manutenção para fazer produto? Necessidade pessoal qualificada de sistemas, eu tenho que ter sistema, eu tenho que ter pessoal treinado, e principalmente capital empatado. Né? Isso aqui é que mata tudo. Né? Eu empato o capital, né? Botei lá o capital e não consegui vender. Né? Então, fica aí o comparativo. Por que eu tenho que ter estoque? Você tem aqui uma série de variáveis para tal. E por que eu não tenho que ter estoque? Eu não tenho que ter estoque, você também tem aqui. Eu acho que quando você faz, isso aqui é até legal, né? Para se fazer o quê? Para se fazer esse comparativo. Né? Será que vale a pena fazer estoque de alguma coisa, até na sua casa? Até na sua casa. Né? Será que vale a pena eu fazer estoque de sabonete, de creme dental, de papel higiênico, de desodorante, de shampoo? Aí você vai verificar ali o quê? O custo-benefício. E fica aqui, ó, o estoque deve ter ou o estoque não deve ter. É até legal para você fazer um comparativo no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Né? O custo da falta de estoque. Lucro perdido, porque eu não tenho para vender, perdi. O cliente vai comprar em outro. Então, esse é o problema. Má impressão ao cliente, o cliente te pediu e você não tem para entregar, olha o custo que você tem, né? Custos adicionais, tempo ocioso e pessoal de equipamento. Né? Tudo isso aí é um custo que você vai ter pela falta de ter um estoque. Você também tem que botar aqui, né, na hora de você fazer o SWOT. E giro de estoque. E aqui que é o que a gente vai entrar aqui, porque aqui vai ter algumas equaçõezinhas aqui, algumas continhas, tá? O giro de estoque, ele mede quantas vezes, por unidade de estoque, de tempo, o estoque se renovou. Isso aqui eu tenho que ter muito bem alinhavado. Né? Quanto tempo o estoque se renovou, o estoque girou, o estoque saiu. Né? Muitas empresas não fazem esse cálculo. E o que acontece? Prejuízo. Prejuízo. Lembre-se, você é um gestor. Então, você tem que conhecer muito, principalmente na linha de produção. Né? Você tem que verificar muito bem, trabalhar muito bem o giro do teu estoque, para você não produzir ainda mais do que deveria. Né? E isso acontece muito. A gente, às vezes, produzir mais do que deveria, porque a gente não prestou atenção ou não soube fazer a equação do giro do estoque. Né? É por isso que o gestor, hoje, ele, além de ser, ele tem que ter o conhecimento da área financeira, da área da matemática, né? Do cálculo. Ele tem que saber isso aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui de uma forma mais simples, bem mais básica, para facilitar o entendimento de vocês da importância do acompanhamento do giro do estoque. Se eu não fizer esse acompanhamento, eu corro o risco de quê? Né? Eu corro o risco de, 2 pontos, ou produzir mais ou produzir menos. Ok? Então, vamos lá. Giro do estoque, isso aqui é uma equação, tá? É igual ao quê? O total das vendas que você realizou dividido pelo volume médio de estoque que você tem.
né? Então, vamos aqui fazer um exemplo para ver se fica mais fácil o entendimento. Vamos lá, peraí. Vamos fazer aqui um exemplo. Ih, ficou horrível. Para ver se fica mais o entendimento, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, né? Vamos imaginar que você trabalha numa empresa que você tem um estoque médio, aqui, ó, o estoque médio de 200, sei lá, 200 canetas, né? 200 celulares. Então, você trabalha aqui, você vai trabalhar o giro de estoque. Então, você sabe que o giro de estoque é uma equação que diz o quê? Giro de estoque é igual a total das vendas realizadas dividido pelo volume médio de estoque que você tem. Então, vamos lá. Você tem hoje, vamos imaginar, aqui está arroz, então vamos fazer o arroz aqui, né? Vamos imaginar, por exemplo, que o estoque médio de uma produtora de arroz seja de 200 sacas. Então, você já sabe aqui, ó, que o teu volume médio é de 200 sacas. E a empresa vende 1.800 sacas por ano, né? Então, eu quero saber qual é o giro do meu estoque no ano. Bem, se eu sei que o giro do meu estoque é o total de venda dividido pelo volume, e o meu total de vendas é 1.800 e o meu estoque médio foi 200, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir os 1.800 pelos 200. Então, o giro será de 9 giros durante o ano desse meu estoque. Por quê? Porque eu tenho o total das vendas e eu tenho o volume médio de estoque. Eu pego o volume de vendas e divido por essa média de estoque. Eu tenho as vendas de 1.800 e eu tenho a média de 200 sacas, o giro do meu estoque se dará 9 vezes no ano. Ou seja, serão de 9 giros durante o ano. Né? Por quê? Porque não é 200 que eu tenho em média? Se eu tenho 200 em média e eu tenho 1.800 da venda, eu divido 1.800 por 200, então vão ser 9. Ponto. Beleza. Então, isso aqui é o giro de estoque. Então, quando eu for fazer, né, eu vendo, sei lá, eu vendo ketchup. Eu vendo 1.800, vendo 2.000 caixas de ketchup no ano. Mas o meu estoque médio é de 200 caixas de ketchup. Então, eu vou fazer o quê? Essas 1.000 caixas dividido pela a média, que é os 200 caixas. Ou seja, 1.000 dividido por 200 serão 5 vezes o giro no ano. Então, no ano, eu farei 5 vezes o giro de estoque. É por isso, agora para aqui. Você imagina você ter que fazer, né, o giro de estoque de matéria-prima. Nós falamos aqui do ketchup. Né? Para você fazer o ketchup, você tem N matérias-primas, que não é só o tomate. Você tem o sal, você tem o conservante, você tem o óleo, você tem a gordura, você tem a embalagem, você tem a essência, você tem a embalagem de embarque. Você já imaginou você ter que fazer, né, a avaliação do giro de estoque, insumo por insumo? Né? O cara tem que ser faixa preta para fazer isso aí. É bem verdade que hoje você tem a tecnologia a teu alcance, Douglas, que você faz o quê? É só você colocar ali a média, é você colocar ali a venda, né? A média de volume de estoque, a média de vendas no ano, que você vai ter, você já sabe que vai ser uma base de 9 giros. Então, 200 caixas de ketchup, eu vou precisar de XYZ de matéria-prima de insumos. Mas eu quero dizer para você, não é fácil. Né? O profissional tem que ser muito bom, não pode ser bom para fazer isso não. Né? Vamos lá, cobertura de estoque. Né? Como é que se faz essa cobertura de estoque? Indica o número de unidades de tempo, né? De dias, que o estoque médio será suficiente para o quê? Para atender aquela demanda, essa demanda que nós vimos aqui, ó, né? Para atender essa demanda aqui. Né? Toda essa demanda aqui, por isso que
Por isso que quando a gente faz aqui, né, fala de política de estoque, a gente tem que estar associado junto à demanda. Né? Então, o que está acontecendo aqui? A cobertura de estoque ela vai dizer o quê? O tempo, as unidades em tempo, que o estoque médio será suficiente para atender aquele pessoal que está querendo comprar. Né? Então, vamos pensar aqui num cálculo. Né? O que é? Cálculo da média de vendas. Peças vendidas dividido pelo número de dias. É igual o quê? A média de vendas. Vamos imaginar aqui que eu venda 40 telefones celular. Né? Essas são as peças, a quantidade vendida. Né? 40 telefones celular. Eu trabalho durante 20 dias. No mês, eu trabalho 20 dias. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, né, o número de vendas dividir pelo número de dias. Eu vou encontrar a média de vendas. Então, por exemplo, se eu vendi 40 celulares, eu trabalhei 20 dias, qual é a média disso aí? 40 dividido por 2, que vai dar 40 dividido por 20, que vai dar 2. Você poderá falar assim, mas espera aí, professor, espera aí, Vera. Há dias que eu vou vender 5. Tem dias que eu vou vender 6. Sim, vai ter dia que você vai vender 1, tem dia que você não vai vender nada. É por isso que eu tenho que saber o quê? A média de vendas dias. E como é que eu faço isso aqui? Eu pego, né, a média de vendas, eu pego o quê? A quantidade vendida e divido pelo número de dias que eu trabalhei. Então, eu vou ter uma noção de quanto eu estou vendendo diariamente. Para quê? Para não produzir a mais e não produzir a menos. Né? Então, para eu fazer a coisa mais próxima de uma realidade, eu tenho que calcular a média de vendas. E como é que eu faço isso? Né? Eu pego a quantidade vendida pelo dia trabalhado. Né? Eu vendi, sei lá, 900 caixas de caneta. Trabalhei 30 dias no ano. Então, eu sei que a média é o quê? 900 caixas dividido por 30. A média será de quanto? 30 caixas por dia. Perceberam da importância de eu saber a média de vendas para que eu possa produzir? Vira a importância? Bem, agora nós vamos entrar aqui no cálculo da cobertura de estoque, mas só que antes de entrar aqui, eu vou pedir licença a vocês que eu vou tomar um cafezinho e beber uma água, porque já são 8h10. Já que daqui a 10 minutinhos, quando der mais ou menos 8h15, a gente volta aqui para finalizar essa parte aqui que tem alguns cálculos aqui, que são alguns cálculozinhos chatos, e eu vou procurar fazê-lo da forma mais lúdica possível para que vocês possam entender e não ter nenhum tipo de problema. Tá legal? Já já a gente volta. Deixa eu beber uma água aqui. Minha água acabou, deixa eu pegar a água. Que é 10 minutinhos a gente volta. Já já, aguenta aí.
Alô, 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 estão aí? Já chegaram? Estão aí? Alô, alô, alô. Alô. Estamos aqui, professor. É. Beleza. Aqui, dando sequência. Vamos falar do cálculo da cobertura do estoque. Então, vamos lá. Cobertura do estoque é igual ao quê? É igual ao estoque dividido pela média... Cadê você? Dividido pela média de vendas. Né? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos imaginar que a minha média de vendas seja de 2 telefones celulares. Né? E eu tenho 100 telefones celulares em estoque. Né? Então, qual vai ser a minha cobertura de estoque? Eu pego, né, o meu estoque, que no caso é quanto? 100, e divido pela média de vendas. Quanto é a média de vendas? 2. Ou seja, eu tenho 50 dias de estoque para vender celular. Né? Basta, né, bem simples, para ver a cobertura de estoque. Eu pego o estoque que eu tenho e divido pela média de vendas. Então, se eu tenho um estoque, sei lá, de 500 shampoo de cabelo, né? E a minha média de venda de shampoo de cabelo seja 2, eu tenho 500, que é o estoque, dividido pela média de vendas 2. Eu tenho 250 dias de estoque. E quando eu falo 250 dias de estoque, isso quer dizer o quê? Que eu tenho aproximadamente, quanto é que é 10 dias, um mês é 30, 60, 90, 120, ou seja, eu tenho quase 8 meses de estoque. Né? Então, é uma outra coisa que eu tenho que verificar. Quando eu vejo aqui 50 dias, eu tenho 1 mês e meio de estoque. Então, durante 1 mês e meio, eu não posso produzir mais, né? Porque eu já tenho ali esse 1 mês e meio de estoque. É a cobertura que eu tenho de estoque. Né? Vamos ver agora aqui o giro de estoque. Esse aqui é mais importante. Eu tenho que saber o giro do estoque, né? É o total de venda dividido pelo volume. Imagine que você é dono de uma fábrica, isso aqui nós já falamos. Agora vamos ver aqui o tempo médio do giro de estoque. Qual é o tempo médio que eu tenho que ter de estoque? É uma outra coisa que a gente tem que ter essa informação. Para obter o tempo médio de estoque, eu devo fazer o seguinte cálculo. Vamos lá. Tempo médio de estoque é igual o número de dias do período que eu vou analisar, dividido pelo número do giro do estoque nesse período, durante esse período. Então, vamos lá. Imagine que você queira saber o tempo médio de renovação do seu estoque de cadeiras em um ano cujo giro de estoque foi de 9. Então, você quer saber, né, quando é que foi o teu giro, quando o teu estoque, a média do ano foi de 9, né? O número do giro de estoque nesse período. Então, você já sabe que é 9. Cadê você? Volta aqui. O giro que você tem é 9. Então, nós vamos aplicar que tipo de forma? Se é durante um ano tem quantos dias? 365 dias. Então, eu tenho aqui, né, o tempo médio de estoque vai ser quanto? Né? O número de dias do que eu quero, do período analisado, que é 365 dias, dividido pelo quê? O número de giro de estoque nesse período. Qual foi o número de giro de estoque nesse período? 9. Então, eu sei que é 365 dividido por quanto? 365 dividido por 9, que é o número de dias, que é um ano, 365 dias, e o estoque que eu já tenho aqui. Ó, o estoque foi de quê? O giro de estoque foi 9. Então, isso dá quanto? 365 dividido por 9 dá aproximadamente 40 dias. Né? Isso significa que o seu estoque girou o quê? O estoque girou 9 vezes no ano e a renovação do estoque se deu a quê? A cada 40 dias. E é fácil fazer esse exemplo mesmo, né?
40 vezes 9 dá 360, dá aproximadamente aquilo ali. Né? Então, eu já sei, e isso aqui é importante até para você tomar uma decisão na previsão do ano que vem. O que é isso, professor? Desculpa interromper, mas não pode explicar a cobertura de estoque. A cobertura de estoque, eu falei, a cobertura de estoque está aqui. Ó. Vamos lá. O que é a cobertura de estoque? Você tem aí o quê? Você tem uma fórmula. E o que diz a fórmula na cobertura de estoque? Né? É o estoque que você tem dividido pela média de vendas que você faz. Qual é o estoque que você tem? Vamos imaginar que eu tenho um estoque de, sei lá, 500 canetas, né? E a média que eu faço de vendas dessa caneta é quanto? Qual é a minha média de vendas dessa caneta? 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, né, o estoque que eu tenho, que é 500, e dividido pela média de vendas, que é 5. Quanto é 500 dividido por 5? 100. Então, eu tenho uma cobertura de estoque para quanto? Para 100 dias. Né? O que é a cobertura de estoque? Você vai pegar o estoque que você tem, dividido pela média de vendas que você realiza. Né? Então, eu tenho, sei lá, 200 computadores em estoque. Ponto. Né? A média de vendas que eu tenho é de dois computadores. Eu pego, né, a quantidade que eu tenho de estoque, que é 200, dividido pela média de vendas, que é 2. Então, eu vou ter estoque para quanto? Para 100 dias. 200 dividido por 2 dá quanto? 100 dias. Você tem que pegar o total das suas vendas e dividir pelo média, né, pelo o volume médio de estoque. Então, você vai encontrar o giro de estoque. É giro de estoque que você pediu? Cobertura de estoque, perdão. Você vai ter a cobertura de estoque. O que é a cobertura de estoque? O estoque que você tem dividido pela sua média de vendas. Tenho 100 estoque de telefone celular. Vendo 2 telefones celulares é a minha média, pego 100, que é a quantidade, né, que é o estoque que eu tenho, dividido pela média de celulares vendidos. 100 dividido por 2, 50. Então, eu vou ter durante 50 dias de estoque para telefone celular. Não preciso produzir mais telefone celular durante 40 a 45 dias. Vou direcionar as minhas estratégias para outra coisa. O cálculo da cobertura de estoque é fundamental na hora de fazer a produção do produto que você está vendendo. Né? Vamos lá, eu tenho 210 shampoos, né, ou condicionadores de cabelo. A minha empresa é uma empresa de higiene e limpeza. Eu tenho lá no meu estoque 210 caixas de condicionador ou de shampoo. Né? E qual é a minha média de vendas? Eu vendo quanto? Qual é a minha média de vendas dia? 3. Opa, se a minha média de vendas dias é 3, o que eu faço? Eu pego os 210 que eu tenho de estoque e divido pela média de vendas dia 3. 210 dividido por 3 dá o quê? Aproximadamente 70. Eu tenho estoque para 70 dias. Eu não preciso produzir condicionador, shampoo, durante 60 dias aproximadamente. Quando estiver mais próximo dos 70 dias, é que eu vou dar início à minha produção. Isso aí, Sandy, é importante para você. A verdade é que hoje em dia as grandes empresas não fazem. As grandes empresas com certeza têm todo esse controle. Mas se você trabalhar em empresa pequena, empresa familiar, que não acompanha esse tipo de coisa, o que acontece? Você está produzindo uma coisa e não está vendendo. Você está sujeito a quebrar já, né? A ter problemas já. De maneira nenhuma, Sandy. Eu não sou o Júnior, mas a gente tenta aqui ajudar. Tá legal? E toda vez que tiver aí alguma coisa, fala, não entendi, eu estou aqui para ajudar. Eu sou pago para isso. Então, vocês têm que... Ficou na dúvida, já que não pode levantar a mãozinha, escreve aí no chat. Tá? É que, de repente, eu demoro a olhar, mas estou olhando aqui. Qual é o tempo médio do giro de estoque? Eu também tenho que saber qual é o tempo médio de giro de estoque, né? E como é que eu faço esse cálculo, né? O tempo médio do giro de estoque é igual ao quê? O número de dias do período analisado, né? Eu vou estudar um determinado período, né? Dividido pelo número de giro de estoque nesse ano, nesse período, né? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um período de 1 ano, né? Eu quero saber qual foi o giro do meu estoque. Então, o que eu faço?
o tempo médio do giro do meu estoque. Então, o que eu faço? Um ano tem o quê? 365 dias. Eu sei que a média, né, o número de giro de estoque nesse período, durante um ano, foram 9 vezes. Eu tive que gerar ele 9 vezes. Então, se eu sei que eu tenho 365 dias no ano, né? Se não fosse 365 dias, eu estou dando 365 dias para facilitar. Mas se fosse, sei lá, 3 meses. 3 meses é o quê? 3 meses são 3 vezes 3, são 90 dias. Né? Então, você tem que fazer em cima do período que você vai estudar. Tá? O período que você vai analisar. Nós estamos analisando aqui de forma anual. Então, se for anual, é 365 dias. Se fosse semestral é 3 vezes 6, 18, 180 dias. Se fosse trimestral, 90 dias. Se fosse. E por aí vai. É o período que você vai analisar. Então, o período que nós estamos analisando aqui é anual. Então, é 365 dias. Durante 365 dias, eu tive 9 giradas de estoque. Então, o que eu faço? Eu pego 365 e divido por 9, né? Que é a quantidade, que é o período de tempo dividido pelo giro. Então, o meu estoque, ele girou a cada 40 dias. Isso quer dizer o quê? Isso significa que o estoque girou 9 vezes e a renovação desse estoque se deu a cada 40 dias. Né? 4 vezes 9, 36, dá os 365 dias aproximados. Ok? Então, é importante eu ter esse acompanhamento, as empresas terem esse acompanhamento. À medida que eu tenho esse acompanhamento, eu consigo produzir, né, a quantidade mais próxima de uma realidade. Veja da importância que se tem do acompanhamento do estoque. Né? E tem aquilo que nós chamamos de estoque de segurança, né? Que esse aqui, a maior parte das empresas fazem, e tem que fazer mesmo, é aqui, ó, né? O que é o estoque de segurança? É a demanda média, né, das vendas diárias, multiplicado pelo tempo de entrega, em tempos, né, em dias, né, de acordo com dias, em tempo. Então, o que é o estoque de segurança? É a demanda média das minhas vendas diariamente, multiplicado pelo tempo de entrega, em dias. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. Vamos lá. Vamos imaginar que você tem uma franquia que venda pizza e costuma vender, em média, 100 pizzas por dia. Opa! Eu vendo 100 pizzas aqui, ó. Duração média de vendas diária, 100. Normalmente, o tempo de entrega de novos pedidos para o franqueador é a cada 3 dias. Opa! Então, se eu tenho a demanda diária e eu tenho o tempo de entrega, o que eu faço? Eu multiplico. Né? Então, o estoque de segurança será de quanto? 100 vezes 3, 300. Né? O meu estoque de segurança será de quê? 300 pizzas por... É o quê? Vou ter que sair depois, vou terminar de assistir a aula. Valeu, sem problema. Tá legal? Então, ou seja, você precisa de ter em estoque mínimo 300 pizzas para quê? Para atender o teu público. Porque você sabe qual é a sua venda diária e o tempo de entrega que você precisa. Se você souber isso, é só você multiplicar que você vai saber o quê? Você vai saber qual é o teu estoque de segurança, a tua margem de segurança. Né? Qualquer valor igual ou abaixo desse já é indicador que você precisa fazer um novo pedido para os seus fornecedores. Né? Isso aqui a gente faz muito, sabe em quê? Na matéria-prima. Né? A matéria-prima, eu trabalho estoque de segurança. Por quê? Porque para cada uma dessas matérias-primas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é a demanda dela diária e qual é o tempo que eu tenho de entrega desse produto que eu vou pedir aqui, dessa matéria-prima. Né? Então, basta eu multiplicar a minha venda diária por esse tempo de matéria-prima que eu vou ter a minha margem de segurança, eu já botei o meu estoque de segurança. Né? Então, ou seja, você precisa, nesse caso aqui, de ter um estoque de 300 pizzas, no mínimo. Por quê? Qualquer valor igual ou abaixo desse já é um indicador que você precisa fazer um novo pedido lá ao teu fornecedor. Ok? E por que eu tenho que ter o estoque? Porque é isso aqui, ó, né? O estoque, o objetivo dele é otimizar os investimentos, maximizando o uso eficiente dos meios da empresa
e minimizando as necessidades de capital investido, visto que no composto logístico ele pode absorver, e isso aqui é fundamental para vocês guardarem, de 25% a 40% do custo total do investimento. Para onde? No estoque. Né? Por isso que o objetivo do estoque é o quê? É você maximizar de forma eficiente e minimizar as necessidades de investimento do seu capital. Né? A falta de estoque pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, né? Vendas podem estar sendo perdidas e o nível de satisfação do cliente está o quê? Porra, lá embaixo, o cliente está aborrecido porque não está recebendo. Né? A falta de matéria-prima pode interromper toda uma linha de produção. Então, quando a gente está falando aqui de matéria-prima, né, principalmente, você tem 5 tipos de matéria-prima para produzir um determinado produto, e se faltar uma dessas matérias-primas, você gera o quê? O gargalo, trava tudo, você não consegue produzir. Né? Um exemplo disso aqui é uma caneta. Né? A caneta ela possui aqui essa tampinha aqui, né? A tampinha, que é um tipo de matéria-prima, a ponteira, que é outro tipo de matéria-prima, a cápsula, que é outro tipo de matéria-prima, a tinta, que é outro tipo de matéria-prima, a cápsulazinha interna para absorver a tinta, que é outro tipo de matéria-prima. Ou seja, você tem 5 insumos nessa caneta. Se faltar um desses insumos, você não tiver em estoque para produzir, a caneta não vai para o mercado. Você não consegue vender essa caneta. Ou seja, a falta de uma matéria-prima, você trava todo um processo de produção. Perceberam da importância de você ter mais também de um fornecedor, para quando na hora, o fornecedor que me atende na ponteira, ele me deixou um furo, ele não tem, mas eu tenho um outro fornecedor que poderá suprir essa ausência. Aí o outro fornecedor vai lá, eu compro do outro fornecedor, ele me vende a ponteira e eu faço o quê? Eu faço o produto e boto no mercado. Né? Por isso é que eu tenho que fazer o acompanhamento que está aqui em cima dos estoques. Né? Que de uma hora para outra eu tenho estoque suficiente que mesmo o fornecedor não entregando a ponteira, eu tenho estoque suficiente durante um determinado dia para atender o quê? A demanda do mercado. Perceberam da importância? Né? E quais são as funções aqui do estoque? Né? A principal função é garantir o insumo de produção, é amortecer esse período de ressuprimento, que de uma hora para outra não pode não ter, mas eu tenho estoque, eu consigo absorver esse período. Né? Reduzir o custo de transporte, eu faço um pedido, não tem que ficar pedindo de forma constante matéria-prima, peço só de uma vez. O que mais? Garantir atendimento no mercado. Não vai faltar produto. Não falta produto. E guardar isso aqui. Ó. Estoque é igual capital imobilizado. Isso aqui tem que ficar bem claro. Né? Custos e riscos do estoque. Imobilização de capital, está parado, né? Ocupação e manutenção diária, que você está colocando esse seu produto em algum lugar. Necessidade para ter controle, você tem que ter controle para verificar data de validade, né, se o produto venceu, se houve alguma deteriorização. Né? Seguro, roubos, furtos, avarias, deteriorização, obsolência e custo de faltar o estoque. Tudo isso aqui é o custo e risco de se ter o estoque. Né? Bem, a política de estoque é o quê? Atender necessidade de produção. Eu tenho que atender às necessidades da produção. Eu tenho que coordenar a oferta com a demanda. O que eu vou oferecer em relação ao que o cliente irá comprar. Eu tenho que ter disponibilidade, né? O cliente fica aborrecido se não encontra problema, o produto, né? Tem que acompanhar o giro, tem que acompanhar, né, os lotes, tem que acompanhar os pontos de armazenagem. E qual é a importância de você ter o estoque? Você reduz custos de transporte, né, você vai ficar mais competitivo, atendimento de particularidades do processo produtivo, não tem falta, né? Fornecimento de condições para equilibrar a oferta e a demanda, principalmente os produtos sazonais, né? A sazonalidade do pico da venda, a sazonalidade na área de produção, para atender esse pico, as oscilações do preço no mercado de certos produtos. Lembre-se que, muitas das vezes,
O teu concorrente entra com promoção e te arrebenta. Né? Você fica sem saber o que fazer. A minimização das perdas, né? Porque a partir do momento que se tem um shelf life, uma vida útil do produto, e você não vendeu um mês, não vendeu 2 meses, e esse tempo vai o quê? Ele vai diminuindo. Né? Vai chegar um determinado momento que você não está com esse produto no teu estoque lá, você não tem nem como botar ele no mercado. Por quê? Porque ele está prestes do vencimento, e se está prestes do vencimento, o consumidor não compra. Se o consumidor não comprou, você está roubado. Né? Você tem que jogar fora. Né? Razões para a existência do estoque é essa que compra de produção de forma mais econômica, redução de frete, né? Prevenir as incertezas, como desabastecimento, né? Choveu, vamos lá, você produz, você fabrica um determinado produto que tem que ter a base de frutas, verduras, legumes. Choveu, porra, arrebentou toda a safra. E aí? O que você vai fazer? Está todo mundo desabastecido. Ferrou. Né? Então, você, com estoque, justamente compensa esse desabastecimento. Né? Reduz efeito de sazonalidade, pode aumentar o boom de vendas que eu tenho para entregar. Né? Você pode fazer diferentes formas de ritmo de produção ser mais intenso ou menos intenso. Você reduz custo de obsolência, de ociosidade, e você reduz o atendimento melhor, e você consegue ter um melhor atendimento ao consumidor. Ok? Gente, depois, semana que vem, a gente vai falar esse restante aqui, que vai ficar faltando um pouquinho, eu já falei demais, né? Eu falei demais hoje. Estou falando desde 6h30, né? Então, queria deixar aqui, perguntar se ficou alguma dúvida,